Visto que nós estamos aí em Dia de Finados, eu, Jonathan, sou historiador, trabalho no Centro de Memória Santana de Parnaíba e vamos fazer agora uma visita contando um pouco sobre a história do cemitério São Miguel Arcanjo e vamos passar aqui por alguns túmulos de algumas figuras importantes. Aqui a gente tem um dos túmulos mais emblemáticos da cidade, um dos mais importantes também, um dos mais visitáveis, que é do padre Luiz Alves de Siqueira Castro. Tem uma fotografia muito interessante, inclusive, do enterro, né, do padre Luiz Alves de Siqueira Castro. Tinha uma fila enorme. De tão querido que era esse padre, o enterro dele realmente foi algo muito movimentado, foi grandioso. O túmulo dele diz que verte água na parte de trás do túmulo e conta-se que essa água é milagrosa. Então tem muitas pessoas que vêm aqui atrás da água do túmulo do padre Luiz Alves de Siqueira Castro, de pessoas que já falaram que foram curadas de alguma enfermidade ou coisas do tipo. Bom, aqui nós temos também outra figura muito importante para a história de Santana de Parnaíba, que é da capitã Berta Moraes Nerice. Ela foi aí a primeira mulher voluntária a ser combatente na Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos o Centro de Memória, o CEMIC, no centro de Santana de Parnaíba. Leva o nome dela em homenagem a ela, patrona do Centro de Memória, onde lá a gente carrega um rico acervo sobre a Berta Moraes Nerice. E aqui a gente tem um símbolo da Força Expedicionária Brasileira, né, que é a cobra fumando. Por que a cobra fumando, né? Esse símbolo leva por quê? Porque quando o Brasil entrou para a Segunda Guerra Mundial, logo no final da guerra, dizia-se muito, né, que o Brasil não entra na guerra nem se a cobra fumar. Acabou que o Brasil entrou na guerra, então a cobra acabou fumando. Então por isso que o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, né, a qual a Berta foi uma heroína da FEB, leva aqui então este símbolo. A gente tem aqui outras pessoas também enterradas da família dela, como por exemplo o seu marido, que era o Emídio Giuseppe Nerice, um pedagogo, um professor famosíssimo não só em Santana de Parnaíba, quanto no Brasil inteiro, inclusive nome de escola, patrono de escola hoje na Fazendinha. E nós temos também o Nelson Moraes, que foi irmão dela, que foi um dos detentores do samba de bumbo do Grito da Noite, aqui no Centro Histórico de Santana de Parnaíba. Das figuras, né, mais históricas aí do século passado em Santana de Parnaíba é o Tenente Marques, que leva hoje o nome da Avenida Tenente Marques, que corta os municípios de Santana de Parnaíba e Cajamar e vai parar na rodovia Anhanguera. E aqui está o túmulo dele, que era uma autoridade tanto do exército quanto política em Santana de Parnaíba. As terras dele é onde hoje é todo o território da cidade de Cajamar. Aqui a gente tem aqui o Antônio Branco, né, foi uma figura emblemática para a cidade, foi prefeito da cidade, patrono da nossa biblioteca, que hoje funciona na rua André Fernandes, no Centro Histórico, que leva o nome, né, Antônio Branco, e foi a casa onde ele morou. Bom, aqui a gente tem também outros dois túmulos. Então aqui a gente tem o Raimundo Inácio da Cruz e Dona Inácia Epifânia da Cruz. Eles dois foram responsáveis aí pela doação, né, a família deles pela doação da construção da primeira Santa Casa, que ficava lá na beira da Estrada dos Romeiros, que hoje não existe mais esse prédio. A Dona Inácia também ela foi responsável pela doação, né, através da Santa Casa, para a construção do Cine Teatro, que fica ali na rua Suzana Dias. Aqui a gente tem um túmulo da família Kerr. A família Kerr, eles foram uma família de protestantes na cidade. E o Américo Kerr, ele é o responsável pela fundação da Igreja Presbiteriana, que está ali no Centro Histórico. Nesse túmulo aqui, quanto em outros também no corredor, a gente vai ter figuras políticas enterradas. Um deles foi um dos prefeitos aqui, que é o Israel de Oliveira Pinto. E a gente tem também logo ali abaixo o sepulcro do Bruno Comenho, que também foi um prefeito aí famoso na cidade de Santana de Parnaíba. E aqui a gente tem também uma das professoras mais emblemáticas da cidade, mais importantes. Ela foi uma das primeiras professoras realmente na escola reunida, nas primeiras escolinhas a se organizarem em Santana de Parnaíba, logo no início do século, que é a professora Ermelinda Janine Teixeira. A gente está aqui do lado hoje da ETEC. A ETEC, hoje a Escola Técnica, recebe o nome dela. A gente tem fora do corredor, já a principal, mas que é uma figura muito importante para a nossa cidade, que é o Henrique Nunes da Silveira, ou conhecido, né, como Henrique Preto. Ele aí é o detentor, né, a pessoa que começou, né, conta essas histórias, que começou o samba de bumbo no Centro Histórico. É ele o principal aí nome associado à criação do Grito da Noite. Então ele é uma família aí de ex-escravizados, família negra daqui de Santana de Parnaíba. Aqui a gente tem uma outra figura também muito importante para a história negra de Santana de Parnaíba,
que é a Alice Oliveira, também chamada de Alice Preta. Alice Preta, ela é descendente da família do Cururuquara e ela ficou muito conhecida por ser considerada a rainha do Grito da Noite. Por quê? Porque conta histórias que quando o Grito da Noite saía pelas ruas da cidade, ela ia com estandarte na frente balançando, e ela foi uma grande sambadora, tanto do samba do Cururuquara quanto do samba do Grito da Noite. Em 1854, a gente tem a construção do primeiro cemitério aqui de Santana de Parnaíba, que era chamado de Cemitério dos Bandeirantes, atrás da Igreja Matriz. Esse cemitério, ele pertencia a uma irmandade de São Benedito, que era uma organização de pessoas dentro da Igreja Matriz. Esse cemitério ele foi demolido, né, na década de 30 do século passado, mas aqui a gente tem ainda alguns resquícios desse antigo cemitério, como esse muro de pedra aqui de tijolos. Então muitos dos corpos, antes de começar então o enterro lá no cemitério de lá do São Miguel Arcanjo, que é o que a gente utiliza até hoje, os corpos eram enterrados aqui nesse espaço. 1828 é quando tem a Lei Régia por Dom Pedro I, e que nessa Lei Régia ele coloca algumas leis em relação à organização pública, né? E uma dessas é de que ele proibia que as pessoas fossem enterradas dentro de igrejas. Então, em 1888, a gente tem um sepulcro dentro da Igreja Matriz, né? Tá atrás do altar da Igreja de Santa Ana. E aqui está falando de uma mulher, né, a Dona Francisca de Paula Correia, que ela foi enterrada em 1888. Então aí a gente vê que realmente teve uma resistência da Igreja Católica de ter esses enterros dentro da igreja ainda, se manter esse enterro dentro da igreja, né? A gente tem aí então em 1895 a construção desse cemitério. Então deixa de ser enterrados os corpos lá, exatamente porque estava muito próximo da população. Ali a gente estava começando aí essa construção da Estrada dos Romeiros, estava do lado do cemitério. Então, por questão sanitária, vamos colocar para mais longe possível. E aí em 1931 tem a demolição completa do cemitério lá, que era chamado de Cemitério dos Bandeirantes, inclusive, né? O Cemitério dos Bandeirantes ele é totalmente demolido para em 1949 ser construído o Salão Paroquial, que está lá até hoje, né, em cima do cemitério, desse antigo cemitério. Bom, e isso então foi um pouco da história, a gente aí relembrando um pouco da memória dos já que se foram, dos falecidos nesse dia de finados, e isso é só um pouquinho da história que a gente tem aqui de Santana de Parnaíba nesses próximos 444 anos da nossa cidade. Eu amo Santana de Parnaíba, aqui sou feliz!